E a história como ciência, mas repetindo, não sendo uma ciência exata, ela expõe a quem trate dela a um risco. É o risco, então, da tendência. Então, um professor de matemática, um professor de física, de química, é claro que ele pode, então, engenhosamente fazer uma exposição tendenciosa, né? Mas há dificuldade para isso. A história já ela, por si mesma, propicia um campo assim, terrivelmente perigoso. E se a gente não vigiar, a gente vai resvalar nesse terreno perigoso da tendenciosidade. E eu quero que Deus me ajude, me dê graça, e a gente tem tratado essa questão e procurando ser muito isento e nada tendencioso, né? E colocando as questões como são as questões, né? A gente tem um roteiro que preparamos e esse roteiro já foi ministrado numa outra ocasião. E para essa ocasião aqui a gente atualizou, agregou informações que não se tinha naquela outra oportunidade. Quando a gente abordou esse assunto, o nosso roteiro tinha 1, 2, 3, 4, 5 etapas, né? Agora nós estamos com um roteiro com mais uma etapa, que é a etapa número 6, né? Além dessas etapas, nós temos então alguns tópicos ali onde a gente relaciona alguns acontecimentos relevantes que se deram distribuídos no tempo todo. Se as etapas estão em atenção a essa questão cronológica, aqueles 3 grupos de acontecimentos relacionados estão distribuídos ao longo, então, da cronologia da nossa igreja, né? De modo que nós vamos ter aí, então, essas etapas, né? Nós temos a primeira, que vai até 56, né? A primeira dessas etapas. Nessa etapa, o que se tem? Se tem aquela história que vocês conhecem, o movimento que aconteceu na faculdade metodista, aqui bem pertinho, ali em Rugi Ramos. Simultaneamente ao que está acontecendo na faculdade metodista, está acontecendo um movimento nas igrejas metodistas ali da zona norte de São Paulo. A igreja metodista de Tucuruvi e a igreja metodista de Vila Mazei. Se os alunos aqui do seminário, Mário, o primeiro deles, depois Alídio e por último Oswaldo, se eles estavam ansiando por uma vida cristã significativa, se eles, despertados pelo que liam e tinham informação de como era a igreja metodista primitiva, as experiências vividas por John Wesley, e isso então que os despertava para a busca de um cristianismo dinâmico, vivo, um tanto diferente do cristianismo que então eles vivenciavam na faculdade, e o mesmo ocorria nas igrejas inclusive onde eles faziam atividades de fim de semana, como ocorre ainda até hoje com seminaristas que fazem atividades de finais de semana nas igrejas, né? Então aquelas igrejas viviam aquela ansiedade e eles oravam para que a igreja fosse tocada, a igreja experimentasse um mover do Espírito e a igreja saísse daquilo que para eles era uma situação de comodismo, modernismo, mundanismo e tudo mais. E eles lá na igreja começaram a ter experiências interessantes, experiências que depois vão ser identificadas como sendo o batismo com o Espírito Santo. E isso ocorre aqui também na faculdade com o Mário, e depois vai acontecer, vai estar envolvendo também o Alídio e o Oswaldo, né? Então isso marca o começo, né? É claro que chega o 7 de setembro,
quando, por ser feriado, então esses grupos da igreja vêm para a faculdade para ter aquele tempo com os seminaristas ali. E aí então é aquele fato bem conhecido, falado, que eles vão orar, e tem manifestações do Espírito Santo, e é ali então, naquele 7 de setembro, que eles decidem levar adiante aquele movimento. O movimento, é claro, era hostilizado na igreja, tanto de Tucuruvi como de Vila Mazei, e igualmente era hostilizado, porque não era uma coisa amplamente aceita no seminário, na faculdade metodista, que é o caso, né? Eles então decidem, a despeito de qualquer circunstância, levar adiante aquele movimento. Note que se fala de um movimento, não se fala de uma igreja. Não estavam se reunindo para orar porque eles queriam fundar uma igreja, estavam descobrindo fórmulas, modos de como fundar uma igreja. Não, não era isso que eles buscavam. Eles buscavam uma atuação do Espírito Santo para a igreja. Eles eram metodistas e, pelo que se percebe, eles queriam continuar sendo metodistas, mas experimentando uma vida cristã e tendo experiências que fossem equivalentes às experiências vividas por João Wesley e os outros iniciadores da igreja metodista. É claro que isso tem o desfecho de eles serem convidados a se retirarem da igreja metodista, e eles são retirados, e eles passam então a se reunir nas casas uns dos outros, né? Tem um nome que não tem tantos detalhes sobre ele, mas é o sobrenome Branchini. Desse sobrenome Branchini a gente veio conhecer, porque teve presença maior na igreja, o pastor Orestes Branchini. Mas tem então o Edmundo Branchini, que é um nome e uma casa onde as pessoas se reuniam. Tem a situação aqui do Mário Roberto, que tem então a sua matrícula recusada para o ano seguinte, né? E esses são os primeiros lances do começo da igreja. E o que se tem? Se nós estamos falando do começo de 46, mas o Mário ficou na faculdade o restante de 46, não teve matrícula renovada para 47. Nesse período, então, aparece um nome. Eu até me interessei, não sei se o pastor Aloysio, que é hoje na igreja o principal dos pesquisadores e estudiosos dessa questão da história, é o nome do Tertuliano Antunes. Eu ouvi falar desse nome e eu procurei saber alguma coisa mais, né? Porque Tertuliano Antunes é quem ficou à frente do grupo nesse segundo semestre de 46. Mário Roberto estava ainda na faculdade e o grupo se reunia. A gente tem aquela história do primeiro templo, que foi uma cobertura de sapé na casa de um irmão chamado Lázaro Sansão, na Rua Floreal. Alguém acho que deve ir lá fotografar essa rua e tal, quem sabe onde era essa casa. Era a Rua Floreal, número 10, né? E tinha uma cobertura de sapé, e o pessoal se reunia ali, nesse local que teria sido o primeiro templo do avivamento bíblico, né? Mas quem liderava ali era então esse Tertuliano Antunes. E é interessante que este nome aparece ali, mas quando o Mário é descontinuado da faculdade e vem ficar à frente do grupo, daí para frente não sabe mais nada. José de Oliveira, que é então cunhado do Orestes Branchini e do Edmundo também, José de Oliveira foi por muito tempo o presbítero da igreja lá do Jaçanã,
até fiquei sabendo agora, por último, que ele faleceu, e a gente nem teve notícia quando isso ocorreu, mas ele era um dos muito interessados nessa questão da história ligada à origem, né? Ele está naquela lista dos primeiros avivalistas, né? E acabou a gente tendo a iniciativa de eu e o pastor Raimundo, meu irmão, que é um outro interessado muito em acumular informações sobre a história da igreja, a gente acabou imaginando um projeto da gente escrever essa história. E o Célio Oliveira fez este material aqui, tem-se aqui umas 8, 10 páginas com muitas informações que são bem especiais. Não sei se eu te passei isso aqui, né? Então aqui nós temos informações que não constam na história oficial, entendeu? Então aqui nesse material aqui, eu tive o cuidado de não agregar isso aqui à história oficial, porque como ninguém agregou, eu também não quis agregar, né? Mas eu tenho aqui esse material com informações que não se tem nos conteúdos oficiais da história, né? E aqui desce a esses detalhes sobre o Tertuliano Antunes. Eu me interessei e conversei com ele, e ele tinha essas informações. De modo que isso marca o começo, né? Uma coisa que a gente faz questão de falar dos avivalistas é daquilo que os caracterizava. Era o interesse em estudar a Bíblia, e o interesse em orar, e o interesse em evangelizar, ok? Então, se você quer pensar e você quer buscar uma referência a respeito daqueles avivalistas primitivos, então o quê? Um povo que tem um interesse intenso por estudar a Bíblia, um povo que tem um interesse por uma vida de oração, um povo que tem interesse em evangelizar. Eu penso que essa questão do interesse pelo estudo da Bíblia é o que caracteriza e distingue, então, a igreja Avivamento Bíblico da maioria, e sem presunção, das igrejas ou demais igrejas pentecostais. Então, desse começo, então, se tem a igreja de Jaçanã, e a igreja de Jaçanã, ela, então, se instalou onde até hoje está. Foi comprado um terreno ali, foi construído um templo, e para quem então leva a sua pesquisa à busca de fotos e ao arquivo de fotos, eu penso que o pastor Aloísio tem fotos daqueles da primeira construção que se fez ali. Mais tarde que foi comprado um segundo terreno, e aquelas construções que se tem ali, na verdade, estão em 2 terrenos. O segundo foi adquirido bem depois, né? E a igreja, então, passou a crescer, a expandir-se, alcançando bairros da zona oeste de São Paulo, do que teve origem a igreja de Freguesia do Ó, do que teve origem a igreja agora conhecida como Jaraguá, porque começou em Vila Clarice. E dali a igreja então se expandiu para esse lado aqui da zona leste, marcando presença em Vila Diva, Vila Carrão e por ali assim, e avançou mais lá para o oeste, estabelecendo igreja em Osasco. Nota que aquela igreja de Osasco, se você for pesquisar, você vai achar ali coisa bastante antiga. A igreja então se expandiu aqui para o lado sul, chegando aqui ao ABC, chegou em São Caetano primeiro do que Santo André, chegou ao Ipiranga e começou ali pela Vila Naí, bem naquele ponto onde se começou, no Ipiranga, né? E depois então se tem a igreja se estabelecendo em Santo André, com o trabalho de tenda. A esse tempo estava chegando aqui ao Brasil missionários americanos que fundaram a igreja do Evangelho Quadrangular. Eles, ao princípio, diziam que não tinha intenção de fundar igreja. A ideia deles era dinamizar a evangelização do Brasil e ajudar então as igrejas do Brasil
a se expandirem. E para isso, então, eles trabalhavam com as tendas, e o Mário Roberto foi envolvido com essas pessoas e passou a ser um dos pregadores das tendas, né? E a gente sabe então que uma tenda dessas foi posta aqui para esses lados de Vila Mariana, e se evangelizou ali, e desse movimento da tenda de Vila Mariana teve origem uma igreja, e algumas pessoas que vivenciaram mais de perto esse acontecimento, o avivamento perdeu a chance de aproveitar então o fruto do trabalho da tenda e da Vila Mariana. Não sei se o pastor Aloysio pesquisou e tem essa informação aqui. O avivamento deixou escapar a chance de aproveitar o fruto do trabalho de tenda aí na Vila Mariana. O que aconteceu? Um homem que parece que era batista e se despertou para o movimento pentecostal, não é, Paminon da Silveira, presbiteriano. Ele então é quem aproveitou o fruto desse trabalho, e daí resultou a Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia, né? Que bem poderia ser o avivamento bíblico lá na Vila Mariana, né? E eu falei disso para falar então aqui de Santo André, que o mesmo que a tenda fez na Vila Mariana, fez aqui em Santo André, somente que aqui em Santo André o avivamento aproveitou o resultado do trabalho da tenda, e disto resultou a igreja de Santo André. Nessa época se converteram então os familiares do agora pastor Sebastião Lázaro, né? Os pais dele, que alguns não sei quem conheceu, né? O irmão, os pais do Antônio, né? E os irmãos dele, né? E as irmãs e tudo mais. Então isso nós temos, são esses lances da igreja aqui nos arredores de São Paulo. Quase que a esse tempo, e nós estamos falando da primeira etapa, que vai até 56, a igreja chegou a Itu, aqui caminhando para o interior. A igreja chegou a Presidente Prudente, indo bem para longe lá, se falava Sorocabana. A Sorocabana se usava muito um vocabulário ligado às estradas de ferro que cortavam o estado de São Paulo, partindo aqui da cidade. Então tinha a Sorocabana, e lá onde está a Presidente Prudente era a Alta Sorocabana. Então como é que começou o trabalho lá na Alta Sorocabana? Na verdade não começou em Presidente Prudente, começou em Presidente Bernardes, e sempre tinha a questão de um parente do Mário, ou um parente do Alídio, ou um parente do Oswaldo Fuentes. No caso de Bernardes e Prudente, estamos falando de parentes do Mário Roberto, e é por conta desses parentes que eles vão lá e que a igreja é iniciada em Presidente Bernardes. E aí então você tem o pastor Alídio, né, que vai para Presidente Bernardes, e ele conta bem a história dele, do início do ministério dele. Não foi um sucesso aquele início, o trabalho em Bernardes não prosperou, aí, mas simultaneamente surgiu em Presidente Prudente. Em Presidente Prudente, sim, a igreja foi consolidada e cresceu. A esse tempo, o que ocorre? Ocorre então o início do trabalho no Paraná. Onde é que começa o avivamento? No Paraná. Começa no norte do estado do Paraná, naquela região de Açaí, e Cornélio Procópio, Bandeirantes e Londrina. Como Londrina é a cidade maior, já era naquela época, e continua sendo agora muito maior ainda, a igreja veio então tomar força intensa na cidade de Londrina. E aí vai aparecendo então pessoas, né, da história, né?
A esse tempo, tem um homem chamado Domingo Roque de Pinho. Quem era Domingo Roque de Pinho? Era um homem que era da Assembleia de Deus, aqui dessa região do Ipiranga, Vila Carioca, coisa assim. Como o avivamento bíblico estava no seu começo ali no Ipiranga, ali na Vila Naí, o Domingos acabou então sendo atraído ali para o movimento, e o Domingos veio a ser do avivamento. Ele era bem jovem na época, né? E parece que ele é ordenado a pastor em 54, né? 54. E nesta data, ele é ordenado a pastor e ele é enviado para o norte do Paraná. E então tem aquela história toda que ele conta com detalhe, o enfrentamento com congregados marianos, que era um movimento muito forte naquela época, principalmente no interior de São Paulo e no norte do Paraná. Esse movimento de congregados marianos era muito forte, muito intenso. Hoje acho que, não sei se esse movimento se perdeu no meio da Igreja Católica ou foi substituído por outros movimentos internos da Igreja Católica, né? Mas o fato é que esse movimento de congregados marianos era muito forte, muito intenso, e o Domingos foi protagonista de enfrentamentos com esses congregados marianos, com episódios na cidade de Açaí, com episódios muito intensos na cidade de Bandeirante, onde os congregados marianos tocaram fogo, né, na tenda, né? E parece um dos congregados marianos que participou disso veio a se converter depois e veio até a ser presbítero da igreja. Não sei se na história e na pesquisa tem esse nome. É alguém com sobrenome Guzmão, né? Antônio Guzmão, qualquer coisa assim. É um desses congregados marianos, desses enfrentamentos todos, né? Tem um nome muito ligado aqui à igreja São Caetano, que é o Clóvis Nabarreto, e o pessoal daqui dessa igreja, pelo menos os mais antigos, devem saber esse nome. O Clóvis Nabarreto se tornou evangelista, pregador por excelência, nesses movimentos de tenda, e ele viveu então isto com toda intensidade. Essa tenda esteve em Londrina, esteve em Bandeirantes, esteve em Cordeiro Procópio, esteve também em Presidente Prudente, e você tem então aí um fruto enorme desses trabalhos todos, né? De Londrina, então, o trabalho se expandiu para as cidades principais do norte do Paraná, e você tem ali então Apucarana, você tem Maringá, você tem Paranavaí, você tem Itambé, e você tem mais para cá Cordeiro Procópio, Andirá, Bandeirantes, já falei. Então você tem a igreja se expandindo por ali, ok? Olha, de 46 a 56, que é a nossa primeira etapa, então você tem esses acontecimentos aí. Claro que tem os detalhes e os tantos outros detalhes, né? Em 56 ocorreu o que ficou conhecido como sendo a primeira convenção geral. Claro que essa reunião não foi organizada e realizada com o nome de convenção. Foi organizada com o nome de uma reunião geral de obreiros, né? Essa reunião aconteceu em Jaçanã e parece 7 obreiros participaram daquela reunião. Obreiros que eu digo pastores e evangelistas, como era a nomenclatura da época, né? Então, dessa reunião, que seria a primeira reunião geral da igreja, que a gente na história conta como sendo a primeira convenção geral. Quem participou dela? Mário Roberto, é claro, Alídio Flora, é claro, Oswaldo Fuentes, é claro, e quem mais? João Becati, Domingo Roque, Orestes Branchini e Raimundo Ferreira da Silva.
Se não deu 7 aí, está faltando um que eu não estou lembrado. É Virgílio Rosa, né? Ok? Então, esta é a primeira reunião que é, então, tida como se fosse a primeira convenção geral. Então, desses aqui falados, quem é que está vivo ainda? Domingo Roque de Pinho está vivo, mora em Londrina. Do Raimundo Ferreira da Silva, no caso é meu irmão, está vivo, mora em Sorocaba, né, está jubilado. Oswaldo Fuentes mora aqui em Santo André. Nem Domingo Roque, nem Oswaldo Fuentes fazem parte atualmente da Igreja de Avivamento Bíblico, né? Então, para o nosso propósito aqui nessa abordagem corrida, 1946 a 1956, 10 anos, é isso aqui. Tá bom? Amém? A nossa etapa seguinte vai de 56 a 68. 12 anos, então. Nesses 12 anos, então, a igreja tem outros avanços, né? Ela caminha para o sul do Paraná e se estabelece em Curitiba. Ela, a partir da Sorocabana, Presidente Prudente, Bernardes e Epitácio, etc. e tal, ela atravessa a divisa de São Paulo e vai para o Mato Grosso. A esse mesmo tempo, então, nós vamos marcar aqui o início da presença do movimento bíblico no Nordeste, e aqui tem o nome, então, da cidade de Feira Santana. Quem sabe a gente tivesse que falar alguns detalhes de por que a gente põe Feira Santana aqui bem dentro desse período. E na verdade é isso mesmo, né? Aí você tem Minas Gerais, Belo Horizonte. Então nós temos esses avanços da igreja acontecendo neste período aí, né? Feira de Santana, por que a gente põe Feira de Santana aqui? O pastor Raimundo, era desejo dele evangelizar os parentes dele na Bahia. E ele se converteu e logo se envolveu no ministério e se converteu aqui na Sorocabana. O pai espiritual dele foi o pastor Alídio, né? E ele se converteu na época, morava na região de Santa Anastácia, Mirante do Paranapanema, né? Trabalhava ali na zona rural e se converteu. E logo se envolveu no ministério e participou ativamente da abertura de igrejas em fazendas e localidades ali na Sorocabana. Mas a paixão dele era ir para a Bahia para evangelizar então os parentes dele. Em 58, ele então foi à Bahia com este fim de evangelizar os parentes dele. E como era então isso? Em 58, ir daqui para a Bahia não era muito fácil, não. Era trem, era ônibus, era navio, era... E finalmente chegava em Salvador, né? E de Salvador, então, para ir, na verdade, os parentes nossos, eu, no meu caso, e o meu pai tinha sítio numa região que está distante de Salvador, coisa de 170, 180... Não, coisa de 200 quilômetros distante de Salvador, né? E é ali então que a gente morava, na zona rural, naquela época. E o Raimundo ia para lá para evangelizar a gente. E dava para ir de ônibus até Feira Santana ou Riachão, se tivesse dinheiro, para pagar o ônibus, né? Se não tivesse dinheiro para pagar o ônibus, ia então de caminhão, de feira, no meio então de caixa de ovo, de galinha, pele fresca, de cabrito e carneiro e etc e tal, e animais vivos também, tudo no caminhão, tudo junto, né? E ali, né? E nesse caminhão ia até uns 10 quilômetros, e os 10 quilômetros restantes tinha que fazer a pé mesmo, né? Não tinha nem caminhão, nem nada, ônibus, nem pensar.
E era então nessa circunstância que o Raimundo ia evangelizar a gente, né? Finalmente ele chegava onde era o sítio dos meus pais, e se converteram pessoas que até hoje são da igreja. Estou falando de 1958, né? E o que acontece? Por que Feira Santana? Feira Santana está distante dessa localidade coisa de 90 quilômetros, né? Desde Feira Santana até... Você já foi a Santo Agostinho, pastor Aloysio? Não, né? Riachão sim, né? A missionária das graças já foi a Santo Agostinho? Ainda não, né? Então, Santo Agostinho é exatamente onde os meus pais tinham sítio. Naquele tempo não era povoado. Hoje é um povoado até com muita gente e tal, uma cidadezinha, né? Naquele tempo não era nada disso, né? Mas o que? Nesse caminho desde Salvador até essa localidade, o Raimundo ficou conhecendo em Feira Santana um pastor chamado João de Oliveira. João Pedro de Oliveira. Quem era João Pedro de Oliveira? Isso aqui eu vou gastar um tempinho, porque você só pode... Como Feira Santana é hoje uma das igrejas mais relevantes da denominação, não custa nada a gente gastar um tempinho para saber o começo daquela igreja. Então, pensa esse nome aqui, ó, João Pedro de Oliveira. Escreva aí, ó, João Pedro de Oliveira. Quem era João Pedro de Oliveira? Ele era um presbítero da Assembleia de Deus. Ele era oficial de justiça, era funcionário público do Estado como oficial de justiça. E teve um problema de uma notificação que foi lavrada contra a Assembleia de Deus, e ele foi levar essa notificação, e parece que não houve uma compreensão desse fato, e acabou que ele se tornou persona não grata na Assembleia de Deus, porque ele foi portador de uma notificação judicial contra a própria igreja, né? Criou um mal-estar, e ele acabou saindo da igreja Assembleia de Deus. E ele é uma pessoa muito dada com muitos amigos, aí ele fundou uma igreja. E o nome dessa igreja era Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Ele adquiriu um terreno, uma propriedade relativamente boa, e ele construiu um templo, e lá está ele com a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. O Raimundo, passando por Feira Santana, ficou conhecendo esse homem, e aí eu fico associando isso àquela história do Eliseu, que passava na cidade toda vez. Aí aquela igreja ficou sendo um ponto de presença do Raimundo. E esse pastor João Pedro de Oliveira, sem que fosse do avamento, recebia lá o Raimundo e hospedava e tal, e o Raimundo acabou indo de São Paulo para a Bahia, que ele fazia isso, acho que ia, ficava lá 2, 3 semanas, voltava. A igreja de Jaçanã e a igreja de São Caetano, naquele tempo tinha diretoria de missões, não tinha diretoria de nada. Essas igrejas davam ofertas voluntárias. E era com essas ofertas voluntárias da igreja de Jaçanã e da igreja aqui de São Caetano que o Raimundo fazia essas viagens para a Bahia. E Feira Santana passou a ser um ponto onde ele então se instalava e era recebido por esse pastor. Esse pastor, a esposa dele era doente, a esposa dele vivia em Salvador, ele tinha casa em Salvador e tinha casa em Feira também, né? Mas ele ficava ali na igreja e acolhia o Raimundo ali. Quer dizer, como eu me converti naquela época, não é que o Raimundo me trouxe para esse meio, e eu fiquei também participando daquele envolvimento, das pessoas que lá em Santo Agostinho estavam sendo evangelizadas. Então eu fiquei participando então desta convivência com esta igreja. Ok? Estou falando de 58, né?
Então, depois eu vim morar em Feira de Santana, dentro da cidade, saí da zona rural, vim morar na cidade e vim ficar, sabe com quem? Com esse pessoal. De modo que aquela igreja pentecostal, Assembleia de Deus, desse pastor João Pedro de Oliveira, ficou sendo, de fato, sem que fosse de direito, avivamento bíblico. E eles tinham um respeito muito grande pelo Raimundo, tinham um respeito muito grande por mim. O jornal Avivamento, pequenininho, como aquelas fotos que saem ali daquela época, tem uma exposição ali do jornal. Dê uma olhada nos jornais dessa data. Eles iam para aquela igreja e circulavam naquela igreja nesse período. E o pessoal lia e se deliciava com aquele jornal. Estou falando então desse período que vai desde 58 até um tempo. Passa esse tempo, eu vim para São Paulo e a gente cultiva esses laços com esse pessoal lá. Em 67, quer dizer, quando eu já era pastor aqui, eu voltei à Bahia. Esse João Pedro de Oliveira, sabe o que ele disse? Ele disse: Cosme, eu conheço o avivamento bíblico, eu conheço o Raimundo, eu conheço você. Eu sempre tive vontade de que essa igreja aqui crescesse e avançasse, mas eu nessa idade eu não posso fazer mais nada. Eu quero entregar essa igreja para vocês. E eu quero que você venha ser nosso pastor aqui. Você vem ser nosso pastor aqui? Não, o senhor vai entregar a igreja para o avivamento bíblico, né? E o senhor quer que eu venha ser pastor aqui, né? Vim ser pastor aqui, se o avivamento bíblico me mandar, eu venho, né? Quem era presidente do conselho diretor, naquela época o conselho geral era chamado de conselho diretor. Então, era o João Becade. Aí, João Pedro de Oliveira quis saber de mim como era que tinha que proceder para ele passar a igreja para o avivamento bíblico. Eu passei para ele as orientações todas, como era o procedimento. Quando eu voltei, cheguei aqui, conversei com o João Becade. E o João Becade foi para lá com o Raimundo, meu irmão, que conhecia toda a história. E não sei se já foi nessa oportunidade que eles levaram para lá o pastor Orlando Rossignoli, ok? E assim então é que aquela propriedade foi passada no papel, escritura, em cartório e tudo mais, tudo aquilo foi passado para o avivamento bíblico. E assim a igreja, que já era de fato, passou a ser de direito uma igreja do avivamento bíblico, né? De modo que algumas pessoas naquela igreja de Feira de Santana conhecem a história do avivamento bíblico ali a partir de 68, quando foi o Orlando Rossignoli para lá, né? Mas tem o que eu chamo de a pré-história. Sempre que eu vou lá eu conto para eles essa pré-história, que envolve então as pessoas de Santo Agostinho e que passaram por ali, e essa história toda que eu estou fazendo questão de contá-la, bem por conta da importância que tem hoje na denominação a igreja de Feira de Santana. Então o começo foi assim. O Orlando Rossignoli foi o pastor da igreja, a igreja expandiu e se espalhou. Então nós estamos falando do avanço para Minas Gerais, Belo Horizonte começou em 64. Eu me lembro de 64, um homem chamado Eliseu Ribeiro, ele tinha uma igreja que eu não sei o nome qual era, e ele acabou descobrindo aqui em São Paulo o então pastor Jonas Ferreira da Cruz, que era pastor da igreja de Santana, ali no Choraminho. E o Eliseu Ribeiro fez contato com o Jonas, e inclusive um rapaz que na época era da igreja de Jundiaí, ele é parente
da minha esposa, né, o Nicola, e até o Jonas levou o Nicola para lá, para pregar, para fazer alguma coisa. E daí então, um vínculo que começou com a Igreja de Santana, não se consolidou com a Igreja de Santana. Eu acabei tomando ciência disso, porque se estabeleceu um vínculo daquele começo de Belo Horizonte com a igreja aqui do Ipiranga. Isso estou falando de 64, né? Então a igreja do Ipiranga ficou fazendo um acompanhamento àquele começo em Belo Horizonte. Então tem o nome do Eliseu, tem o nome daquele presbítero, parece que até hoje está lá, que é o Domingo Avelino, né? Até hoje acho que está. Tem o Francisco Modesto. Pelo menos esses três nomes aqui não há como serem esquecidos. É o Domingo Avelino, o Francisco Modesto, o Eliseu Ribeiro, nem sei se é vivo, não continuou com a gente e tal, não sei. Então você tem o começo da Igreja de Belo Horizonte já naquela época, né? É uma pena que a gente tem, assim, histórias dessa forma, de um início bem cedo, mas que a igreja não deslanchou tão cedo como se esperava, né? Nessa etapa que vai de 56 a 68, estou falando de problema e dificuldade no item 2 dessa etapa, Jaçanã, São Caetano. Nesse período aconteceram duas coisas bem desagradáveis. Uma aqui em São Caetano e outra em Jaçanã. O que aconteceu aqui em São Caetano? Um fato que não dá para ser detalhado, porque a gente está falando bem nessa corrida, é uma maratona aqui de fala, mas a estrutura jurídica da igreja é algo então que acabou trazendo muito sofrimento para a gente, viu? Porque uma coisa é a igreja, como povo, cantando e fazendo milagres e batendo palma, falando aleluia, batizando gente, coisa, enfim, isso é lindo, maravilhoso. Mas há de se ter uma estruturação jurídica da igreja como organização aqui temporal. E aqui a gente sofreu bastante. Porque se foi fazendo uma estrutura jurídica, de modo que se tinha uma estrutura jurídica para a igreja de Jaçanã. Como a igreja se estabeleceu em Presidente Prudente, aí se fez uma estrutura jurídica para a igreja de Presidente Prudente. Como a igreja se estabeleceu no Paraná, em Londrina, se fez uma estrutura jurídica para a igreja de Londrina. Como a igreja se expandiu aqui para o ABC, se consolidou aqui em Santo André, se fez uma estrutura jurídica para a igreja de Santo André. De modo que, para quem quiser focar essa questão, a gente está tendo não uma igreja, mas 4. Juridicamente se estava tendo 4 igrejas. Era uma estrutura jurídica, essas igrejas tinham estatuto, as assembleias dessas igrejas tinham poderes sobre os estatutos para reformá-los, modificá-los como quiserem. As assembleias dessas igrejas elegiam seus pastores com tempo e tal, enfim. Aí a liderança percebeu que isso não estava bom. Aí combinaram entre eles que se ia achar um jeito de modificar aqueles estatutos que as 4 principais haviam estabelecido, e que as igrejas que se organizassem daí para frente iam se organizar só eclesiasticamente e não juridicamente. Era uma forma então de buscar a solução daquele embaralhado jurídico de 4 estruturas jurídicas. Acontece que aqui em São Caetano tinha um pastor chamado José Liberato Correia Sobrinho,
que ele achou que porque queria ser então um pastor de categoria diferenciada, então ele quebrou o acordo e registrou a igreja aqui. Isso deu um problema tamanho, porque foi uma quebra de acordo, né? Mas ficou oculto, né? Então a liderança não acolheu, e isso deu um problema muito ruim. A justiça lacrou na igreja aqui em São Caetano, e foi um aborrecimento muito sério e tal, enfim. E o Zé Liberato então foi disciplinado, saiu da igreja, ok? E em Jaçanã, o que aconteceu? Não há como não se relatar isso, senão as pessoas não vão entender. No começo do trabalho do Paraná, o Mário Roberto, então, empolgado com o avanço, ele resolveu que ele ia entregar a igreja de Jaçanã para o Orestes Branchini. Ele não ia ser mais o pastor de Jaçanã, ele ia se dedicar apenas a pregar nas tendas e a fazer o movimento bíblico crescer. Isso vai coincidir com o movimento do norte do Paraná e também de Presidente Prudente. Aí, Mário Roberto deixou o Orestes Branchini como pastor de Jaçanã, mas duas coisas aconteceram não agradavelmente. O Orestes Branchini tomou gosto com a história de ser pastor da igreja de Jaçanã, que crescia rapidamente, e o Mário não tomou tanto gosto em ficar somente pregando por aí, né? Aí Mário Roberto entende de voltar para o pastorado da igreja de Jaçanã. Aí o Orestes não achou isso muito interessante, aí houve um atrito, e o Orestes saiu do avamento e fundou o avamento bíblico independente, por enquanto. Independente, livre e unido, né? Na sequência. Então Orestes então ficou aborrecido com isso e fundou o movimento bíblico independente. Nesta época do movimento bíblico independente, Orestes fundou duas congregações em Guarulhos, que estão lá em Guarulhos até hoje, né? É a igreja do Picância e a igreja do Tabuão. Simultaneamente aconteceu o problema aqui de São Caetano. Aí fundaram o avamento bíblico livre. Aí o avamento bíblico livre com o avamento bíblico independente se uniram e formaram o avamento bíblico unido. O avamento bíblico livre, sabe ali onde está a igreja de Vila Arapuá? A igreja de Vila Arapuá nasceu dentro dessa história aí, porque naquela rua, não sei se mudou o nome da rua, a Rua Epiacaba, tem, acho que é vivo ainda, o diácono Antônio Torres. Quem conhece, é vivo ainda o diácono Antônio Torres, sogro do pastor Miqueias, aqui da igreja do Ipiranga. Então, no terreno deles, na Rua Epiacaba, acabou se instalando o avamento bíblico livre, que se tornou o avamento bíblico unido, e que era pastor ali, o pastor Adolfino Pereira Rodrigues, ok? Nós estamos nesse período. Em 65, então esse pessoal todo voltou para o avamento,
Oreste, Adolfino, Liberato, tinha entrado nessa o Domingo Vasconcelo, que é outro nome, né? Aí então voltou tudo. Então nessa história realmente bíblico livre, independente e unido, então você tem a igreja do Picanço, lá do Campo de Guarulhos, a igreja do Tabuão, lá do Campo de Guarulhos, e a igreja aqui de Pirarapuá, porque aqui nasceu na Vila São José, o Adolfino parece que na época era jovem, recém-casado, e era dessa congregação aqui da Vila São José, aqui embaixo, em São Caetano, né? Então, este é o começo, né? Da igreja de Pirarapuá, no caso, né? Mas isso em 65 voltou tudo ao normal, voltou tudo às boas, né? Então esta pincelada sobre quais teriam sido essas dificuldades em Jaçanã e em São Caetano do Sul. Aí nós temos, finalizando a etapa, a indefinição de um sistema administrativo. Quer dizer, até aí então não se tem uma definição de um sistema administrativo, entende? Qual era o sistema administrativo da igreja? Vocês que estão estudando aí no seminário, vocês estudam então sistemas eclesiásticos. Tem então duas linhas principais de governo eclesiástico, não é verdade? Tem o sistema de governo congregacional e tem o sistema de governo episcopal. Então, o que há são essas duas linhas distintas, e o que é diferente é alguma mistura dessas duas linhas, mas na verdade são essas duas linhas básicas de governo eclesiástico. O movimento bíblico, qual era então a linha que a gente seguia? A gente era uma igreja episcopal? A gente era uma igreja congregacional? Nota que não se tinha isto definido claramente, e se tem uma série de dificuldades decorrentes disso, né? E aí se trabalhou e se teve muito sofrimento, porque se trabalhava com a ideia de reunificar os estatutos. Viu que eu falei das estruturas jurídicas? Que tinha uma em Jaçanã, uma em Prudente, uma em Londrina, uma em Santo André. A ideia então era reformar esses estatutos e formar um estatuto só, era uma igreja só, no papel, tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí, vamos fazer? Aconteceu inclusive isso aí que o pastor Aloysio lembrou, né? O Jonas Ferreira da Cruz, o mesmo que o Liberato fez aqui, ele fez também na Igreja de Santana, só que ele foi no cartório, registrou tudo, enfim, mas ninguém ficou sabendo. Se foi ficar sabendo numa busca posterior, né, que se teve a informação, né. Os desencontros resultantes dessa situação de uma indefinição administrativa foram tantos, porque acontecia o seguinte: tinha um tempo que o estatuto permitia a igreja fazer um plebiscito para saber se o pastor continuava ou não. Aí, vamos supor então que mal comparando, o Sérgio fosse pastor da igreja X. Aí chega dia tal, a assembleia da igreja se reúne, faz um plebiscito. O Sérgio continua sendo pastor aqui ou não? Quem quer que ele continue, vota sim. Quem não quer que ele continue, vota não. Aí a maioria votou não. Aí, Sérgio, você junta teus trem aí e vai embora. Mas pensa que coisa engraçada. E para onde o Sérgio vai? Ele não sabe. E quem vai ser o pastor da igreja aqui? Também ninguém sabe.
A igreja só sabe que ela fez um plebiscito e dispensou o pastor. Aí ficou o pastor sem igreja e ficou a igreja sem pastor. Quem é que vai arrumar uma igreja para o Sérgio pastorear? Quem é que vai arrumar um pastor para essa igreja que ficou sem pastor? Aí você diz, puxa vida, que a gente era criança mesmo, já penso aqui. Mas havia esse tipo de coisa, pastor? Havia. Pois é, puxa, então a gente era tudo um monte de criança mesmo, né? Pessoal com tanta disposição para orar, para chorar, para cantar, para evangelizar. Mas quando você fala no aspecto organizacional, então essas situações assim tão tolas, tão imaturas, né? E disso resultou situações em que as pessoas não se equilibraram mais, viu? Tem casos assim de pessoas que não se equilibraram mais. Aconteceu um fato em Maringá, que a igreja no plebiscito rejeitou o pastor, e o pastor não se equilibrou mais pastoralmente. Houve um caso aqui na igreja da Vila Naí, que aí não era plebiscito, que além do plebiscito podia ter também a eleição. Podia ser também o seguinte: lá na igreja que o Sérgio está pastoreando, chegou o dia da assembleia. Aí eu vou lá comparecer e vou concorrer com o Sérgio. Era assim. Precisava ser convidado não, a pessoa simplesmente comparecia. Olha, vamos eleger o pastor. Tem alguém presente que quer ser o pastor aqui? Eu. E eu vi acontecer isso ali no Ipiranga. O Pedro Liacha, o pessoal não conhece, mas já ouvi falar o nome, pai daquele pessoal que tem a banda rara, que tem não sei o que e tal, e pensa a história. Ele era pastor daquela igreja, e chegou o dia da assembleia. Domingo Roque, então, havia entregue à igreja de Londrina, veio morar aqui em São Paulo, veio trabalhar no ramo comercial de materiais de construção. Tinha um depósito de construção ali na Avenida Cursino, ali na dia da assembleia. Alguém, Domingos, eu. Aí, votação. Quem vota no pastor Pedro Liacha para continuar pastoreando aqui? Uma meia dúzia lá de irmãos. Deixa eu salvar minha pele. Eu, entre aquela meia dúzia, viu, meus irmãos? Eu, naquela meia dúzia. Quem quer que o pastor Domingos venha ser o pastor aqui? Aí o Domingo, então, é o pastor da igreja do Ipiranga agora. E o Pedro Liacha. Pedro Liacha. Então, situações assim que se viveu, né? Então, são dificuldades decorrentes de uma definição melhor de um sistema, ok? É assim que a gente chega a 1968. Até aí, eu espero que a gente veja isso um pouquinho. As convenções que começaram em 56, elas se dão todo ano. Todo ano tinha uma convenção geral. Para quem vê, então, os tempos que precedem uma convenção geral e o estresse que traz, imagina isso todo ano.
Dá para você sentir? Dá para você sentir que tem esse estresse pré-convenção geral? Tem? Brincadeira, tem nada, o pastor está exagerando, né? Então, imagina então esse estresse pré-convenção acontecendo todo ano. Então, até 68 tinha uma convenção geral todo ano. Então, todo ano tem uma convenção geral. E em 68 a gente chega nessa situação. E João Beccati foi o presidente eleito em 67. O mandato dele foi até 68, né? E em 68 a convenção se reuniu aqui em Santo André. E havia assim uma tensão muito forte, né? A reunião toda era muito tensa. E um episódio que não está escrito, um dia desse, conversando com o pastor Aloysio, né? É a renúncia do João Beccati, né? Os trabalhos convencionais presididos por ele, e chegou um ponto assim de tensão em que o João Beccati renunciou. Eu renuncio então à minha função de presidente. Mas como e tal, que coisa, e aquele deixa disso e tal, enfim. Mas claro que esse ponto de tensão é bem elevado mesmo, né? A gente ressalta isso para poder ressaltar o contraste, porque apesar de tudo isso, havia uma vontade assim por parte de muitos, quem sabe de todos, de que as coisas se acertassem. Acho que havia dificuldade em como efetivar aquela vontade, né? Mas havia uma vontade. E é bem por conta disso que, no meio desse clima tenso, aí o pessoal resolveu parar tudo e orar. Aí se interrompeu então os trabalhos de plenário, de debates e coisa, enfim, o pessoal foi orar. Nesse meu tempo todo de vida ministerial, eu não sei se depois eu presenciei um acontecimento de tão intensa manifestação de Deus como naquela ocasião ali. Então, naquele tempo de oração que assim houve assim tanto quebrantamento, o pessoal estava reunido ali, aquele terreno, quem olha para a direita da frente do templo de Santo André, ali na Vila Alpina, ali aquele terreno não era, como acho que não é até hoje, propriedade da igreja ainda, né? Mas eles arrumavam aquele terreno e armavam ali um galpão para fazer a cozinha e circulava por ali tudo, né? Mas o derramamento do Espírito Santo foi tão intenso que o pessoal que estava mexendo, acho que era para fazer a janta, né? E isso já é depois do almoço, parece, né? Então, todo mundo foi tomado daquele mover, o pessoal de serviço, de limpeza, de corredores, de cozinha, de louça, de fogão. O pessoal parou tudo e começou a orar e saltar e pular e falar línguas estranhas e louvar e coisa, enfim. E isso durou um bom tempo. Eu não tenho exatamente quanto tempo durou, mas durou por muito mais de 1 hora, talvez isso ficou perto de 2 horas, essa manifestação, esse derramamento do Espírito com muito quebrantamento espiritual.
Isso em 1968 é a Convenção Geral. Aí, quando parou, então, o mover, as pessoas então quebrantadas, aí se retoma os trabalhos ali de plenário. E João Becato esqueceu a ideia de renunciar, foi persuadido disso, né? Aí os trabalhos seguiram normalmente, aí foi nomeada uma comissão para, enfim, apresentar um projeto que resolvesse essa questão dos estatutos, né? Nessa comissão, eu não me lembro bem quem participou, mas lembro que Mário Roberto, Oswaldo Fuente, Alídio Flora, Luiz Albana, Domingo Roque de Pinho, não me lembro de outros, né? Não sei se o Raimundo Ferreira, né? Mas o fato é que essa comissão trabalhou e não demorou muito tempo, eles redigiram a proposta. E essa proposta qual era? Elaborar um estatuto padrão. As igrejas que não tinham estatuto iam se registrar com aquele estatuto padrão. As igrejas que já tinham estatutos iam reformá-los e adotar aquele estatuto padrão como sendo o seu estatuto. A reforma seria fazer o estatuto existente igual, equivalente naquele estatuto padrão. O Conselho Geral, que até então era chamado de Conselho Diretor, passaria a ser chamado Conselho Executivo. Se estabeleceriam regiões eclesiásticas e se designaria superintendentes de regiões. Um projeto assim bem interessante, e o pessoal aprovou, aplaudiu, chorou e tal, enfim, né? E houve muitas profecias e manifestações de Deus, e numa dessas profecias Deus dizia que estava começando um novo capítulo. Na história estava a frase que acho que muitos lembram: estou passando uma esponja no passado de vocês. Uma profecia assim: estou passando uma esponja no passado de vocês. Isto é 68. Daí para frente, as convenções passariam a ser de 2 em 2 anos. Olha, melhorou, dobrou o tempo, né? Aí então, nós estamos em 68, mas 68 não terminou assim lindo e maravilhoso, não, porque se saiu dali estabelecendo que haveriam intercalados encontros de pastores, institutos de pastores e tal, enfim. E o próximo já seria no mês de julho, ou bem cedo, né? Mas o Domingo Roque já não compareceu nesse primeiro encontro. Aí a coisa desandou, tanto que em 68, no mês de dezembro, houve então o desfecho da exclusão do Domingo Roque, porque tudo aquilo que havia sido estabelecido, ele passou a discordar e ele não ia mais cumprir aquilo. Ele ia separar a igreja de Londrina, e a igreja de Londrina ia cortar todo o vínculo com o movimento geral, ia ser a Igreja Evangélica Movimento Bíblico de Londrina, e ele seria o presidente da Igreja Movimento Bíblico de Londrina, e ponto final. Aí, por conta dessa posição dele, ele foi excluído, mas ele se recusou a entregar a igreja.
o povo da igreja de Londrina todo ficou, todo modo de dizer, quase todo ficou com ele. E um grupo pequeno de pessoas concordou em continuar sendo vinculado à igreja, palavra vinculada à convenção, né? E aí foi alugado um templo da Cristã do Brasil, né? A Cristã do Brasil tinha construído um templo novo e tinha deixado de usar um templo, esse templo estava sem uso. E o Avamento alugou então esse templo, e o Domingo Roque ficou com a propriedade do templo do Avamento Bíblico Rua Rio Grande do Sul. Está até hoje lá, um templo grande, uma propriedade enorme e tal, né? E ele ficou sendo Avamento Bíblico de Londrina. E o Avamento Bíblico ficou nesse templo alugado da congregação cristã. Aí teve aquela história terrível de demanda judicial e acabou que a justiça obrigou o Domingos a não usar o nome Avamento Bíblico. Aí ele foi obrigado a mudar o nome. Aí ele já tinha um nome, que era um programa de rádio que ele fazia. Aí ele adotou o nome de Igreja Evangélica Luz do Mundo, porque a justiça proibiu ele de usar o nome Avamento Bíblico, né, de Londrina. E a essa altura, com a perda do nome, ele acabou então, porque muitas pessoas eram muito ligadas ao nome Avamento Bíblico, ele acabou perdendo um tantozinho de força. Tem o detalhe de que muitas das igrejas do norte do Paraná, as propriedades foram adquiridas no regime jurídico do Estatuto da Igreja de Londrina. Juridicamente, elas eram propriedade da Igreja de Londrina. Juridicamente, elas eram propriedade da Igreja de Londrina. E para resolver isso não foi fácil, né? Por conta disso, algum desses pastores até se associaram ao Domingos, e esse litígio durou um pouco, né? E abrangeu então a igreja de Curitiba, e abrangeu a igreja de Cornélio Procópio e outras igrejas tantas ali de Arapongas, de Itambé. Exato. Exato. Sai do templo. Depois improvisam uma tenda, uma coisa, enfim. Exato. Então, veja que tem uma história muito bonita a respeito do Domingo Roque de Pinho, porque ele era uma pessoa muito dinâmica, muito carismática, né? Ele tinha um jeito todo especial de cativar as pessoas, de abraçar as pessoas, de beijar as pessoas, né? Olha, uma pessoa cativante, né? Ele tinha todo esse jeitão especial de abraçar as pessoas, de envolver as pessoas, de beijar as pessoas, né? E o fato é que ele fez um trabalho de alcançar muita gente. Aquelas igrejas do norte do Paraná, elas devem seu início a ele, mas finalmente tem um desfecho assim não agradável, né? Então, 68, aí a gente chega na terceira etapa, que nós temos aí o quê? Problemas e dificuldades em Goiânia, Londrina e Jaçanã,
Isso é na etapa 68 e 72, uma etapa curta de 4 anos somente. Goiânia tem uma história pouco conhecida, viu? Mas é uma história que tem um quê de dramaticidade e por aí adiante. A gente tinha um trabalho em Brasília, no Distrito Federal. Não necessariamente no plano piloto, mas na cidade de Itaguatinga. E esse trabalho é um trabalho com muitas oscilações, altos e baixos. E em Goiânia até então não se tinha presença. E um homem de Goiânia acabou conhecendo esse trabalho que se tinha do Distrito Federal em Itaguatinga, e ele veio para o avivamento. E um pregador muito interessante, e eloquente, carismático. O nome dele era Joaquim Gonçalves. Quem já ouviu falar esse nome na história? Joaquim Gonçalves. A Silva é uma família muito grande, né? Então este homem, se em Brasília, Distrito Federal, a gente nunca teve tanta notoriedade, então em Goiânia com esse homem parece que crescia como um rojão, né? Estavam mostrando umas fotos ali de um batismo de... Tinha uma foto do batismo. Um batismo de 200 pessoas. Então é desse período. Então ele e outras pessoas... o fato é que esse homem se torna um destaque, com ele vem outras pessoas. Em 1970 aconteceu a convenção, logo após aquela de 68, aquela maravilha toda. Em 70 a convenção foi aqui em São Caetano, e nessa época então esse Joaquim Gonçalves estava no auge, e outros pastores estavam agregados a ele. Tinha um outro muito eloquente também, o nome dele era Domingos Prego Leonel, um outro que era Frank Molina. E esses homens então, eles eram as estrelas aqui da convenção de 1970, né? Mas o que aconteceu? A gente ouvia falar assim, a boca pequena, que o Joaquim Gonçalves criou uma missão. Esse negócio de uma instituição dentro de outra é problema, né? O Joaquim Gonçalves criou uma missão. O nome da missão parece que era Fé para Vencer. Fé para Vencer. E a faixa do salão de cultos não era avivamento bíblico, era Fé para Vencer. Programa de rádio que ele fazia e passou a ter audiência nacional era Fé para Vencer. Parece que o cartão de membro dos irmãos era avivamento bíblico, né? Mas o terreno, o prédio e tudo mais que era adquirido, os bens, era tudo Fé para Vencer. E o pastor Alídio, e o pessoal sabe, a missão Fé para Vencer, o pastor Alídio fazia parte da instituição, era o vice-presidente, né?
resumindo, chegou uma hora em que este homem disse o seguinte: olha, o entendimento que eu tenho agora da Bíblia é diferente desse que a gente vem tendo até aqui agora. E o entendimento que eu tenho agora é outro, e era o entendimento que... Como era o nome do profeta? O profeta... Era o William Branham, era um nome assim. E ele fez um encontro com o pessoal numa chácara e disse: olha, então eu não vou ser mais do avamento, se vocês quiserem, continuem, né? Ó. Brincadeira, né? Aí todo mundo ficou com ele, né? Parece que ele falou que se o pastor Alindo quisesse ir lá, né? Ver se alguém, por acaso, né? O pastor Alindo acho que nem foi, disse: não vou, você é o líder aí e tal, enfim, fica. Então, assim é que a gente voltou ao ponto zero. Daquela maravilha toda em Goiânia, se voltou a... Ok. Dificuldade em Londrina foi por conta daquilo que eu já falei, né? Dificuldade em Jaçanã. Para falar da dificuldade que aconteceu em Jaçanã, a gente tem que falar... Teve uma história do avamento com a igreja wesleyana. Essa história, em que medida ela é sabida? Quer dizer, a igreja metodista wesleyana é uma igreja que começou em 1965, 66 no Rio de Janeiro. Em 1967 ocorreu no Rio de Janeiro um acontecimento evangélico muito grandioso, que foi a Conferência Mundial dos Pentecostais. Então, pentecostais do mundo todo se reuniram por uma semana no Rio de Janeiro, e as reuniões eram no estádio, no ginásio do Maracanã, e a última de encerramento foi no estádio mesmo. Imagina aquele Maracanã todo lotado de... Nesse evento, acabou o pessoal do avamento conhecendo o pessoal da igreja metodista wesleyana, que era recém-iniciada. Puxa vida, sabe aquela coisa de você encontrar... Puxa, missionária Graça, você do avamento bíblico? Sou. Você mora onde? Moro na casa, moro aqui na Zona Leste. Mas você é daqui? Não, eu sou da Bahia. Ah, você é da Bahia? Sou da Bahia, né? Que lugar você é? Sou de Alagoinha. Ah, eu também sou da Bahia, eu também sou de Alagoinha, né? Já viu como vai se aproximando, hein? Foi assim então que começou a aproximação do pessoal do avamento com a igreja metodista wesleyana. Puxa, igreja metodista wesleyana? E como? Aí eles contam, eles eram metodistas e foram despertados para o batismo do Espírito Santo e tal, aí formaram a igreja metodista wesleyana. A história era bem parecida com a história do avamento. Aí começou essa aproximação, aí a gente não podia se tornar as duas uma igreja só? Vamos nos reunir e conversar sobre isso, quem sabe vai dar certo. Aí começam a haver reuniões, entendeu? As reuniões eram de líderes da igreja metodista wesleyana com líderes do avamento bíblico, para ver então se poderia estabelecer um consenso e as duas igrejas se tornarem uma. Aí foi formado um grupo de trabalho para isso e se começou a trabalhar nas ideias. Alguns do avamento se empolgaram com a ideia e queriam por demais que isso acontecesse. Outros não se empolgaram, mas se acontecesse, tudo bem.
e outros não queriam de jeito nenhum ouvir falar disso, né? E a discussão foi crescendo, 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 né? E o pastor Mário Roberto era um dos que fazia muita questão de que se desse a fusão das duas igrejas, né? As reuniões foram acontecendo e tal, e a reunião, desfecho, aconteceu em Londrina, já no comecinho de 72, isso era janeiro, parece, de 72. Nessa reunião, então, a discussão havia chegado a um ponto de esgotamento. Então vamos votar aqui uma proposta que encerre o assunto. Qual a proposta que se vai votar? Nós aceitamos, então, a fusão com a Igreja Metodista Wesleyana e nós adotamos o sistema de governo que eles adotam e eles aceitam o nome Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Não era tão de graça não, né? Porque aceitar o regime deles, e diga-se de passagem, eu avalio como um regime bom, o regime episcopal, na época despojado de tanta burocracia do episcopalismo da Igreja Metodista do Brasil, né? E o que ia ser votado então era isso aí. Então, nós aceitamos a fusão, nós ficamos com o regime de governo deles e a igreja resultante se chamará Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Tudo bem, tudo bem. Vamos votar, vamos votar. Eu não lembro se tinha ali, não sei se nos materiais escritos, o pastor Aloysio identificou o número de pessoas, mas não chegava a 50 pessoas, não. Quem deu o voto de Minerva foi o pastor Alídio. Então, a votação resultou empatada e o pastor Alídio desempatou pela fusão. É bom que a gente saiba que ele desempatou pela fusão. E o Mário, que era um dos mais interessados no assunto, ficou encarregado de levar o ofício para uma reunião da cúpula metodista wesleyana, levando isso. Aí o Mário atropelou as coisas, porque ele entendia que aquela proposta não seria aceita. Aí ele entendeu de trabalhar, fazer a coisa de outra forma. Ele entendeu que ele ia aderir então à Igreja Metodista Wesleyana e o peso da liderança dele traria o restante por adesão para a Igreja Wesleyana. Então se tem hoje que ele teria rascunhado uma ata onde a igreja de Jaçanã teria votado numa assembleia, concordando pela adesão e transferindo os bens para a Igreja Metodista Wesleyana. Esse rascunho de ata foi achado e foi passado para o Conselho Geral. E o Conselho Geral, então, chamou o Mário para conversar sobre isto, né? O Marcos Muniz é quem localizou esse material, né? E trouxe para o Conselho Geral, né? O Jonas Ferreira da Cruz estava envolvido, o Oriosvaldo estava também envolvido nessa questão, né? E aí o pessoal do Conselho Geral chama o Mário para conversar sobre esse assunto, né? E desta reunião, então, se saiu com a decisão que o Mário ia entregar à igreja, não ia entregar naquele dia, ia entregar para o vice-presidente. O vice-presidente, então, entregaria a igreja para o Conselho Geral numa outra ocasião.
e ele ia ficar livre para trabalhar nas igrejas. Essa reunião aconteceu naquele escritorinho que tem até hoje lá, né? E o pessoal esperava embaixo o resultado da reunião, né? Aí quando ele desceu, na descida da escada, ele mudou de posição, né? Ele chegou embaixo e disse: olha, eu não sou mais do Avivamento Bíblico. Eu agora sou da Igreja Metodista Wesleyana, né? Isso é o que eu ouvi, não estava presente, eu ouvi de quem estava, né? Então isso, é o que está aqui nesse ponto, como sendo dificuldade em Jassanã. Isso é 1972, o Avivamento tem 46 para 72, 26 anos, né? E acabado então de comemorar, celebrar o Jubileu de Prata. Então aconteceu esse desfecho, a igreja de Jassanã ficou reduzida a pouca coisa naquela época, né? O Oriosvaldo e o Jonas ficaram à frente da igreja, que depois recebeu oficialmente como pastor o pastor Zé Augusto dos Santos, né? Ok? Tudo bem? 72 começa então com isto, mas de 72 para adiante, a gente fecha 72 com os itens 3 e 4, falando um grupo de trabalho pró-reforma estatutária, Convenção Geral de Paranavaí. Esse grupo de trabalho para fazer a reforma dos estatutos foi composto do Cosmo Vanderlei da Silva, que era na época pastor da igreja de Guarulhos. Então era o senhor? Não, eu sou Cosmo Ferreira da Silva, estou falando de Cosmo Vanderlei da Silva, que era pastor de Guarulhos, e é um dos que integra esse grupo. José Carlos Galate, que na época era pastor da igreja aqui de São João Clímaco, e eu, que na época era pastor da igreja do Guarujá. Então eu, com o Galate e com o Cosmo Vanderlei da Silva, trabalhamos nesta reforma estatutária, e o que a gente fez foi como que zerar tudo que havia e elaborar um projeto de reestruturação da igreja, do que resultou o que é o primeiro manual do Avivamento Bíblico, né? Então foi um trabalho que foi levado adiante pelo Cosmo Vanderlei da Silva, o Galate e eu. Desse trabalho então resultou o que é o primeiro manual do Avivamento Bíblico, né? Que foi votado em 1972. A importância da Convenção de Paranavaí é por conta desse detalhe. Da sequência de manuais, eu tenho esse aqui, essa relíquia assim, ó. Você, pastor Aloysio, você deve buscar, porque tem o primeiro, esse aqui é o segundo. Esse aqui é o que passou a fechir de 77 a 82. O de 72 a 77 é o anterior a esse. Não foi impresso assim, foi feita uma brochura. Essa brochura deve estar nos arquivos do Heronides, nos arquivos do Sebastião Lázaro, nos arquivos do pastor Alídio. Eu acho que seria uma relíquia para se ter no museu da igreja, porque pode-se ter esse aqui como sendo o primeiro, esse não é o primeiro. Esse é o segundo, ok? Então, a importância da Convenção de Paranavaí é isso aqui. Ela elaborou o que foi o primeiro manual. A estrutura de igreja que se tem até agora, basicamente é aquela estrutura que foi elaborada naquela oportunidade. Aí a gente tem uma etapa que vai de 72
a 96. Nota que aqui você tem uma etapa de 24 anos, hein? As convenções passaram a ser de 5 em 5 anos. A partir daí, se teve convenção em 77, em 82, em 87, em 92. Aí, o pessoal quer sempre mudar. Aí voltou a 4 anos. Agora querem mudar para quanto? Estão tentando? Se dependesse de mim, se mudaria para 8, 10. Seria muito mais tranquilo. Muito menos estresse, muito... Uma vez argumentando, puxa vida, uma pessoa fica... Ah, meu Deus, mandato de presidente da França é 7 anos, né? Acho que não mudou não, né? É 7 anos o mandato do presidente da França. E pode ser reeleito. A gente tinha 1 ano, imagina. Mudou para 2, mudou para 5, mas o pessoal, sabe, fica pressionando, mudaram de novo para 4 e agora para voltar para 5, 6, 7, 8, 10 aqui. Olha, mas tudo bem. Aí o que a gente tem nesse período aí? Nós estamos falando de avanços no Nordeste, Recife, Baturité no Ceará, Catolé do Rocha, Campina Grande, João Pessoa na Paraíba, Alagoinha, Salvador e outros na Bahia. Aí você tem o começo da igreja no Norte, começando em Ji-Paraná, Rondônia, na época chamava Vila de Rondônia. Tem lances bem interessantes aqui, né? Aí você tem começo no Acre, Sena Madureira, uma cidade que está a 170 quilômetros além de Rio Branco. A gente começou no Acre, Sena Madureira, e veio depois para Rio Branco. Em Manaus, o começo de Manaus é uma história muito bonita, envolve aqui o pessoal da igreja de Diadema, o pastor Vladimir, e uma história bem interessante ali, né? E esses avanços aí do norte, e a gente passa aí adiante no roteiro, né? Os acontecimentos mais relevantes, iniciativas previdenciárias, iniciativa no treinamento de obreiro, instituição Instituto de Ministro. Sim, aqui tem uma coisa aqui, que é o Instituto de Ministro acontecido em Curitiba, e aí embaixo, fim dessa etapa, falando da nova unção. Eu queria, olhando esse assunto até para falar aqui, eu observo que tem uma tendência burocratizante, que ela fica latente na igreja. A gente dá uma enxugada nas coisas, mas na próxima convenção vem uma enxurrada de intenções burocratizantes. Tanto é que o sistema que a gente estabeleceu em 72, quando chegou em 94, ele não sofreu mudanças, mas ele tinha assimilado muitos detalhes, muita burocracia, muita coisa. Aí aconteceu o que se chamou de nova dinâmica administrativa. O que foi isso? Como isso aparece nos materiais, eu fico na obrigação de, nessa fala, explicar aqui. O que é isso, nova dinâmica administrativa? Foi uma iniciativa para ajudar a gente a sair dessa tendência burocratizante.
se reúne, mas essa reunião aqui ela não tem poderes para decidir. Ela remete para uma decisão posterior, que também não é definitiva. Remete para a busca de um aval de mais alguém e tal. O Conselho Geral, de quando em vez, me encarregava de algumas missões assim, desafiadoras. E não é que me encarregaram de estudar essa questão da burocracia, e me encarregaram de fazer palestras no instituto. E eu fiz essas palestras no instituto em Bandeirante, no Paraná, e eu repeti essas palestras no instituto já com uma outra conotação em Curitiba. E essas palestras foram chamadas de Nova Dinâmica Administrativa, que é o que eu propunha ali. Era uma simplificação do sistema, de modo que a gente, na igreja se chegou a um ponto que tinha quantos livros de atas? Tinha um livro de ata do conselho, tinha um livro de ata da Assembleia da Igreja, tinha um livro de ata do presbitério, tinha um livro de ata da diretoria, chamava departamento de finanças, do departamento de educação, do departamento de jovens, e tudo isso tinha que fazer reunião, tinha que ter ata, tinha que ter tudo, de modo que cada igreja tinha uma pilha de livros assim. E o que eu propunha era uma enxugada geral disso. Aí, então isso foi chamado de Nova Dinâmica Administrativa. Eu fiz em forma de palestra no Instituto de Bandeirantes, e depois o pessoal pediu que eu repetisse isso em forma de palestra, mas com uma conotação de uma proposta administrativa, não em termos de palestra propriamente, mas de proposta legislativa, né? Isto é 94. A convenção ia ocorrer em 96. Quando a gente fez a exposição em Curitiba, o pessoal quis aplicar aquilo e disse, olha, por que a gente não aplica isso mesmo fora da convenção? Interessante que tinha havido convenção um pouco tempo antes, e o pessoal não se deu conta daquilo tudo, que acabou se dando conta com a exposição que fora feita, e agora o pessoal queria aplicar isto, mas aquilo não tinha força de lei. Aí os pastores concordaram entre si, era um consenso dos pastores, que aqueles princípios recomendados ali, eles fossem praticados, se começasse a praticá-los no funcionamento da igreja, até como uma experiência. E em 96 a convenção confirmaria aquilo ou não. Foi isso então que foi feito. Se começou já em 94 a aplicar aqueles princípios administrativos que simplificava, que tirava a burocracia toda, né? E em 96 a convenção ocorreu em São Sebastião, naquele hotel Três Poderes, e confirmou e aprovou aquelas ideias todas. Então isso é o que foi a nova dinâmica administrativa. É uma tentativa então de simplificar a administração e eliminar o excesso de detalhes burocráticos que haviam sido introduzidos. Ok? A nova unção, que é uma situação nova, é um movimento que surgiu, né? Começou com o pastor Silas Kaufmann, que fez uma viagem para a Europa e conheceu em Portugal um movimento. As pessoas tinham uma unção especial e caíam e sopravam e as pessoas caíam, e atiravam o paletó nas pessoas e as pessoas caíam, né? E esse movimento, olha, claro que umas pessoas aceitavam e gostavam disso, outras não aceitavam, não gostavam disso, né?
E o pastor Silas era o pastor da igreja de Maringá, e a partir da igreja de Maringá, isso acabou catalisando a atenção muita, né? Sei que o desfecho se dá com o pastor Silas saindo também do avamento, né? E fundando uma igreja com o nome da experiência que ele viveu, que é Nova Unção, né? Ok? Então, Nova Unção é isso aí. A etapa que vai de 96 a 2008 inclui então algumas readequações do sistema. Eu já estou mais do que adiantado aqui, né, no tempo, né? E a formação de novas regiões eclesiásticas, a criação do fundo de jubilação, a aquisição de patrimônios e bens das áreas gerais. É bom a gente dar uma pinceladinha nisso aqui, porque nós estamos andando de 96 a 2008, é um período, 2006 está aqui 10 anos. Até então, as igrejas, os campos tinham patrimônios significativos, mas até então as áreas gerais não tinham patrimônio nenhum. É nesse período, então, que se começou a ter algo que era patrimônio, era bem permanente da igreja no geral, porque até então tinha-se bem somente dos campos, né? Nesse período é que foi adquirido esse prédio aqui, no ano de 2000, já quase quando estava acontecendo o falecimento do pastor Alinho, foi adquirido esse prédio aqui em parceria com a igreja de São Caetano. Esse prédio aqui é da denominação, sendo que foi adquirido em parceria do Conselho Geral com a igreja de São Caetano. Parte aqui do prédio é da igreja de São Caetano e parte aqui do prédio é do Conselho Geral, né? Porque foi adquirido naquela época e dessa forma. Nessa época também se adquiriu aquela chácara Paraíso, que agora acho que foi vendida, com o que se usou recurso para comprar centro de convenções lá em Arujá. Mas é bem interessante a gente ressaltar que até então não havia assim bens permanentes que fosse propriedade das áreas gerais da igreja. Os bens permanentes que haviam eram dos campos, entendem? Quer dizer, carros, equipamentos e etc e tal, como agora se tem esse patrimônio aqui, se tem aquele patrimônio lá da 4ª divisão, né? Tem uma história ali daquele patrimônio, que era um patrimônio da igreja de Santo André, e a igreja de Santo André se a gente fosse falar essa história numa semana, quem sabe valesse a pena a gente contar um pouco a história, né? A igreja de Santo André, ela tem dado uma contribuição muito significativa para a denominação, viu, meus irmãos? Aquilo ali, aquela propriedade, a 4ª divisão, era a propriedade da igreja de Santo André. A igreja de Santo André passou aquela propriedade para a área geral de educação. Mas aquilo era uma propriedade da igreja de Santo André. Eles tinham uma congregação ali, e os irmãos cederam um local onde a igreja construía um templo, senhor, e aquela empresa, aquela metalúrgica Sanches Blaine, comprou a área toda. Dentro da área que a Sanches Blaine comprou, tinha o templo, senhor,
Em lugar do templo, sim, a Sanches Blaine doou aquele pedaço ali todo para a igreja, como compensação ali, e construiu aquele prédio. Quem construiu aquele prédio ali do templo, não, prédio do seminário, quem construiu aquele templo foi a empresa Sanches Blaine. Todos que sabem disso. E era tudo do Campo Santander, e eles passaram para a área geral de educação, né? Ok. Mas a etapa 6 é 5, né? Fala da reeducação do sistema, da formação de novas regiões, criação do fundo de jubilação, patrimônios e bens. Fundo de jubilação, uma história. A igreja sempre se preocupou com os obreiros, ter uma forma organizada de sustento, e o pastor, quando não vai pastorear mais, quem vai sustentar ele, como é? Aí se teve algumas iniciativas, né? Se tinha a Capreab, que deu lugar à FAMAB, e que tudo isso então veio a dar lugar ao fundo de jubilação, que é o que se tem agora atualmente. Ok, tudo bem? Quem sabe disseste que o fundo de jubilação, eu tive uma revelação especial, né? E foi mesmo, né? Porque eu presidi uma comissão que ia apresentar uma proposta para a convenção seguinte, e a gente precisava achar um caminho para isso. E à noite mesmo, eu estava, às vezes a minha mente trabalha enquanto eu estou. Aí me veio uma ideia: olha, e se a gente usar o dízimo dos pastores para constituir um fundo para sustentar os pastores quando não estiverem mais em atividade? Trabalhava nessa comissão o pastor Benedito Inácio, a doutora Ilka, o pastor Zé Gomes. Eu coloquei minha ideia no papel, aí telefonei para ele: olha, eu tive uma ideia assim, 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 o que vocês acham? Uma ideia interessante, vamos elaborar isso aqui, ó. Vamos dar forma e tal. O pessoal brigou, discutiu e tal, mas aprovou, né? E às vezes tem algumas coisas que o pessoal briga, mas depois o pessoal acha bom, não quer mudar, né? Essa questão mesmo da nova dinâmica, né? Se eu posso dizer isso, olha, algumas pessoas acho que quase me apedrejaram quando eu expunha algumas ideias dessas. Mas depois elas foram aprovadas, o pessoal se acostumou, gostou, e não quer mudar não, né? Tudo bem. Nós falamos de fundo de jubilação. Aqui vem o falecimento do pastor Alídio, do Zé Augusto dos Santos, do Antônio Ferreira. Aqui tem uma sequência de iniciativas para o treinamento de obreiros, cursos que foram criados, aqui que eu falei que foi ao longo da história, né? E aí você tem o seminário pentecostal. O pessoal sabe de uma história do seminário que se teve lá no centro da cidade, né? E no prédio lá na rua Boa Vista, a gente tem então a sequência que chegou ao que se tem agora. Tem os procedimentos aí para a ordenação de ministro. Você tem, no começo não era desse jeito, tem aqui ministro autorizado. Antes de ser ordenado, você tinha o que era então ministro autorizado. O ministro autorizado não tinha um limite de tempo. Por quanto tempo o ministro fica como ministro autorizado? O ministro de experiência agora tem um tempo obrigatório de mínimo 2 anos. O ministro autorizado não tinha tempo mínimo. Podia entrar na condição de ministro autorizado hoje e ser consagrado pastor semana que vem. Eu mesmo fui ministro autorizado. Fiquei na condição de ministro autorizado
3, 4 meses, né? Eu entrei na condição de ministro autorizado em dezembro de 66, viu, gente? Quem era nascido aqui? Poucos, né? E eu fui ordenado em março de 67. Então não tinha tempo limite para alguém cumprir o tempo de ministro autorizado. Ok? Aí a gente tem as organizações, a obrigatoriedade do curso pastoral, a escola de teologia, essas coisas todas que se tem agora, os procedimentos para ordenação, eu estava falando deles. E, enfim, é isto aí. O que foi aqui que eu não estou... Como é que o cara pergunta? O que foi que só você não viu, ou só você viu? Mas é algo aqui que eu queria... Mas está aí então. Eu vou falar da sequência das convenções, antes falando que dos acontecimentos mais recentes, né? A gente tem o que aí? Nós temos a morte, então, do pastor Nelson Piva, a substituição dele pelo pastor Arlindo, na região Sudeste 2, a consequente substituição do pastor Arlindo pelo pastor Aloísio, aí na diretoria de educação, e assim. A sequência aqui das convenções gerais, eu quero falar porque tem um detalhe aqui bem interessante. O que seria a primeira convenção geral foi em 56, aconteceu em Jaçanã. A seguinte em 57, Santo André. Em 58, Santo André. 59 em Curitiba. E novamente em 59, teve 2 convenções em 59. Então, nota que em 59, essa convenção que estava acontecendo em Curitiba, ela foi, se lembra, pastor? Foi suspensa. Foi interrompida porque o Domingo Roque de Pinho, com as pessoas que estavam com ele, se retiraram do plenário. E eram eles que estavam recebendo o restante das delegações, né? E eram eles que estavam com a infraestrutura do evento. Como eles se retiraram e vieram embora, acabou então a convenção de 59. Aí aparece novamente em 59 a convenção, aquela convenção que não foi concluída em 59 em Curitiba, veio a ser concluída em Jaçanã, em 59. Aí vem 60, vem 61, 62, 63. 63 para mim é significativa, porque foi a primeira que eu participei. Primeira convenção que eu participei foi a de 63, aconteceu na cidade de Araraquara. Daí para cá, então, eu participei de todas, até a que aconteceu, até os períodos de 1 ano, os períodos de 2 anos, que foi um tempo curto, os períodos de 5 anos, que foram, parece, 5 períodos, 4, os períodos de 4 anos, que é os que prosseguem, né? E nós estamos aqui, 77 Santo André, 82 Santo André, 87 Campo Limpo,
92 São Caetano do Sul, 96 São Sebastião, 2000 Jundiaí, 2004 São Sebastião, 2008 Poços de Calda e 2012 Cabreúva, né?